O maior desafio para compreender o que é essa força que você chama de Brahman, Deus ou Self, é conseguir não subestimá-la. Cara, lançaram um jogo que é muito realista. É tipo assim? Não, não. É tipo, é muito realista. Como se fosse a vida real. Ah, então ele só pode ser desse jeito aqui. Não, não, não. É muito, muito realista. Então deve ser tipo assim. Não, 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 não. Não, cara, não é assim. Eu tô falando que é muito, muito, muito real. É tipo, como se fosse um filme, como se fosse a vida real. É muito realista. O nível de detalhe é absurdo. Então, se é do jeito que você tá falando, só pode ser assim. Não, não, cara, não é assim. Você não tá entendendo o que eu quero dizer. Pode parecer engraçado ver esse exemplo, mas isso é exatamente o que muitas vezes a gente faz quando alguém tenta explicar pra gente o que é essa força que a gente chama de eu, de Brahman, de Deus. Cara, Brahman é infinito. É desse jeito aqui. Não, não. Não é tipo um pouco infinito. É totalmente infinito. Do tipo que nunca nasceu e nunca vai morrer. Então ele. Mas ele tem que ser pelo menos infinito assim, né? Não. Não, não, não. Ele não é mais ou menos infinito. Ele é do tipo que ele é anterior até mesmo ao início do tempo, porque ele é o próprio tempo. Tá, tá, eu tô começando a entender. Eu acho então que o que você tá falando é que ele é assim. Não, 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 não é isso. Eu tô falando que ele é absurdamente infinito. Ele é tudo que existe, ele é o próprio tempo. O tempo só existe nele. É, ele nunca teve início, ele nunca vai ter fim. Para ele tudo é sempre um eterno agora. Para ele sempre é agora, porque ele é o próprio tempo, né? O próprio tempo emerge dele. É tipo assim? Não, 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 não. Então deve ser tipo assim. Não, não é isso. Você tá chegando perto, mas eu acho que você tá subestimando o que eu tô te explicando. Acho que deu para entender onde eu quero chegar, né? Não importa quantos livros você leia, não importa de em quantas satsangs você participe, quantos vídeos você veja, quantos documentários você assista, enquanto você não absorver o básico, que é isso, vai ser difícil para você compreender o que é esse Brahman, o que é essa realização e quem é esse eu superior aí, que às vezes a gente chama de self também. E detalhe, eu tô falando o básico, mas é um básico, é tão básico, é tão básico, é tão absurdamente básico, que realmente é difícil de compreender. Às vezes você vai precisar ficar 10 anos estudando para você entender que era ridiculamente básico. Mas é um básico tão básico, mas tão básico, que é um básico transcendente. Brahman é você e todo o resto. Menos aquelas pessoas que eu não gosto muito, né? Não, não é todo mundo mais ou menos. É todo mundo, absolutamente todo mundo. Tá, tá, tudo bem. Barata não, né? Porque barata é peçonhenta, não tem como barata ser Brahman. Não, não. Até elas também. É todo mundo, todo mundo. Cada inseto, cada animal, cada planta, cada grão de areia. Ele é tudo, tudo, tudo. Você entende o que é tudo? Não dá pra excluir alguma coisa que você não gosta. Mas é um todo mundo. Tipo assim? Não, cara, não é esse tipo de tudo. É tudo, tudo. Tudo. Cada molécula de água, cada molécula de oxigênio, cada célula no seu corpo, cada pensamento, cada ideia, essa nossa conversa, cada ser que existe. Eu tô falando que ele é tudo, 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 tudo. O que você puder imaginar existe nele. E assim, esse aqui é mais um exemplo. Enquanto você não entender o quão absurdamente transcendente é esse Brahman,
que às vezes a gente também chama de eu. Por quê? Porque esse mesmo Brahman que é tudo, como no exemplo anterior, é o mesmo Brahman que está olhando pelos seus olhos. Por isso que às vezes a gente chama de eu, porque é o eu. Brahman está em tudo, é tudo. Lembra? Sem exceção, ele é tudo, inclusive você. Brahman é todas as suas falas, todos os seus pensamentos. Brahman é esse vídeo sendo gravado, é você assistindo, é tudo. E se a gente não compreende esse absolutismo dessa força suprema, a gente fica andando no que eu chamo de meia senda, que é meio caminho, que é tentar trazer um pouco do caminho, mas excluir a parte que você não acha agradável, ou a parte que você não acha legal. E não dá. Infelizmente, para compreender essa força, esse Brahman, se conhecer, para se realizar, é 100% ou 0%. É 8 ou 80, não tem como ser meia senda. Se ficar na meia senda, você vai ter meio entendimento, que é o que mais acontece. Porque o que é essa meia senda? É tentar compreender essa força que é absurdamente poderosa, como a gente já falou, que é onipresente, onipotente, infinita, com a mente. E a mente traz as suas limitações e expectativas. E essas limitações e expectativas nunca vão conseguir encaixarem nesses atributos que são transcendentais. Ele sabe o que é melhor e como fazê-lo. Deixe tudo nas mãos dele. O fardo é dele. Você não tem que se preocupar. Todas as suas preocupações são dele. Isso é rendição. Isso é Bhakti. Eu só vou dar um exemplo da importância de entender isso. Imagine que agora eu pudesse fazer você entrar num estado de realização. Eu não estou falando de nirvana permanente, eu estou falando de realização. Aquela experiência mística em que você fica cara a cara com Deus, cara a cara com essa força que a gente chama de Brahman. Mas você tem que entender, antes disso, uma coisa muito simples que todos os mestres afirmam. Deus, essa mesma realização que você está buscando, esse mesmo Brahman que você quer se unificar, é você. Parece uma afirmação relativamente simples. Deus é você. Ah, que bonitinho, Deus está em todos nós. Não. Isso tem um peso, uma importância arrebatadora. O entendimento de que Deus é você. E você vai entender agora na sequência o peso dessa afirmação e o peso de compreender isso. Não é como se Deus está em mim, como se fosse uma centelha divina dentro do meu coração. Não, Deus é você agora, com todos os seus defeitos e qualidades. Lembra, não dá para andar em meia senda. Deus não é mais ou menos você. Ele não é 10% das suas atitudes. Ele não é 15% dos seus pensamentos. Ele é tudo, ele é todo você. Mas vamos lá. Por que isso é extremamente importante? Você atingiu uma experiência mística, um momento de realização, de revelação. Não vai ter uma entidade sentada na sua frente. Não vai ter um senhor de barba branca num trono na sua frente. Ou qualquer que seja a imagem que você traga dessa divindade. Poderia ser uma mulher, uma deusa, um deus, tanto faz. Poderia ser um bode, se você quiser. Não vai ter alguém externo para você poder ficar chorando suas pitangas, reclamando de como o mundo é injusto com você, e como as pessoas são más, e como o universo não conspira a seu favor. É você e você mesmo. Você faz a pergunta e o você superior responde. Como é que você vai discutir com você mesmo? Nesse tipo de experiência, é como se você, esse você que você acreditou a vida inteira que você era, fosse um eu com a inteligência de um chimpanzé, tentando conversar com um eu Deus, que estava o tempo inteiro ali observando a sua vida inteira. Ele sabe tudo que está guardado no seu coração. Então não adianta chorar as pitangas para ele. Não adianta tentar esconder algum defeito que você tem, alguma falha, alguma coisa que esteja escondida no seu coração. Você, ego, que é um eu limitado pelos conceitos e pensamentos e tudo mais, vai fazer uma pergunta que ele acha super importante,
Ai, coitado de mim, por que o mundo é injusto? E o eu superior, que é onipotente, onipresente, infinito, eterno, não nascido, vai dar a resposta. E agora vem um tapa na cara do ego. Mas é um tapa. Se prepara, passa até lubrificante na cara, que vai doer. A maioria das perguntas que você fizer para esse Deus onipotente, onipresente e tudo mais ente, ele vai responder com porque eu quero. Porque eu quero. O que mais uma entidade toda poderosa poderia responder? E lembra, não é uma entidade sentada na sua frente. Porque se ela estivesse sentada na sua frente, você podia ficar chorando com ela, tentando barganhar. Ah, mas você não podia me dar dinheiro, você não podia me deixar mais saudável, você não podia ressuscitar meus parentes, você não... Não. O que você responde para você mesmo? Se você descobre de uma hora para outra que você é Deus. Se todo o tempo, desde o princípio do que você lembra da sua existência, você era Deus o tempo inteiro, sempre foi feita a sua vontade. E no momento da realização, você vai descobrir que tudo está do jeito que tinha que estar. Era a sua vontade que estava sendo feita o tempo inteiro. Como é que você vai discutir com esse Deus que é você? Isso é um tapa na cara do ego. Tudo o que você praguejava, tudo que você odiava, as pessoas que você não gostava, era a sua vontade. Foi você que fez. Você fica mudo com uma coisa dessa. Você fica sem palavras, não tem o que discutir. Como é que você vai discutir com você mesmo se foi você que fez isso? Então, se você ficar cara a cara com essa onipotência de Deus, que esse Deus é você, como é que você vai discutir qualquer coisa que já aconteceu? Tudo que aconteceu foi vontade dele, cada infortúnio na sua vida foi vontade dele, cada doença no seu corpo foi vontade dele, cada pessoa que você achava que não gostava foi vontade desse Deus, cada pecado que você cometeu, cada coisa que você se arrepende, cada coisa que você tem que se perdoar. Só que lembra, esse Deus que a gente está falando é você. Olha que coisa, que tapa na cara. Que inteligência divina que te botou no canto da parede, porque você não tem o que fazer. E se você quiser se perdoar pelas coisas que você já fez durante a vida, pelos erros que você cometeu, pelas pessoas que você pode ter ferido e magoado, você vai ter que perdoar todo mundo. Porque é o que Deus faz. Deus perdoa você, só que ele perdoa todo mundo também. E lembra, não é uma entidade que vai fazer isso, é você que vai ter que fazer. Deus, nesse momento, não usa intermediário. Ele usa você mesmo. E aí você vai implorar para que tivesse uma entidade sentada na sua frente. Que aí dá para você tentar barganhar, dá para você tentar mentir, dá para você falar que você fez isso e aquilo porque outra pessoa estava te prejudicando, mas é você mesmo. Como é que você vai mentir para você mesmo? Quem melhor do que você mesmo para conhecer o seu próprio coração? Enfim, lembra que a gente está falando de um ser onipotente, onipresente, eterno? A maioria das respostas dele sempre vai ser porque eu quero. Que resposta? Honestamente, pensa por um segundo. Se você fosse eterno, onipresente, onipotente, você é a manifestação inteira. Você descobre que você é tudo. A resposta sempre não vai ser porque eu quero. Porque mais seria? Se Deus é tudo que existe, tudo é a vontade dele. Ele não é. Você não descobre que você é tipo o gerente do universo. Que você é tipo o supervisor do setor. Não, você é o universo inteiro. Você é o dono de todo o universo. Olha esse tapa na cara. Dá dó de quem vai bater na porta do Nirvana buscando ganho próprio, achando que vai ter uma entidade ali para te receber de braços abertos, quando a única entidade que vai ter é você mesmo. E aí você chega lá no Nirvana achando que você vai virar um Buda, que você vai ficar iluminado, que você vai se destacar, que você vai ganhar riquezas e vai ficar imortal, e a única coisa que você encontra lá é você mesmo. E você vai descobrir que tudo que você passou e tudo que você tem para passar é a vontade de você mesmo. E aí você reclama com quem? Você discute com quem? Você chora para quem? Isso que eu tô falando até agora é absurdo?
É claro que é absurdo, é óbvio que é absurdo. Eu acho extremamente absurdo. A mente nunca vai aceitar isso, quase nunca. Por isso que o caminho da libertação, o caminho do reino de Deus, é tão apertado, é tão difícil de entrar. Porque não é deixar para trás 99,9% do que você achava que você era, do controle que você achava que você tinha. É 100%. E quando você deixa 100%, você é Brahman. E quando você deixa 99,9%, você é uma pessoa. Os dois estão sobrepostos, lembra? Brahman e o ego é uma coisa só, é só uma sobreposição. Você é uma divindade o tempo inteiro, você é realizado o tempo inteiro. Existe uma sobreposição chamada ego aí que fica projetando as coisas. Nós não precisamos procurar para encontrar nosso verdadeiro ser. Nós já somos ele. E a mente que procura por ele é a própria razão pela qual não o encontramos. E sendo honesto com você, esse tipo de fé é quase o tipo de fé que é exigido em religiões, principalmente cristãs, evangélicas. Então olha outro tapa na cara aí. Evangélico muitas vezes é criticado por alguns motivos. E eu não tenho nada contra nem nada a favor, só estou usando como exemplo. A mesma fé que às vezes é exigida do evangélico é a vontade de Deus, porque Deus quis e tudo mais, e às vezes você tira sarro e acha absurda, é a mesma fé que é exigida para conhecer Brahman. E a mesma fé de outras várias religiões, vertentes, linhas e filosofias. E isso é absurdo? Extremamente absurdo para a mente. É quase como se eu pedisse uma fé cega. Como se eu pedisse para você aceitar que o seu câncer que está te matando é Deus. Que as pessoas na rua que se assaltam e se matam e se prejudicam é Deus. Isso é absurdo? Eu vou virar para você e falar, não, isso é a vontade de Deus, é a coisa mais normal do mundo. Não, é absurdo. É extremamente absurdo. É tão absurdo que é por isso que quase ninguém consegue atingir algum tipo de realização. Porque é difícil você passar esse primeiro bloqueio. E aí você vira para mim e fala, Nilson, mas você está pedindo então que eu tenha uma fé cega, que eu largue tudo nas mãos de Deus. É isso que você quer. Eu não quero nada. Se fosse para eu querer alguma coisa, eu ia querer uma pizza de portuguesa. Eu não espero nada de você. Eu só estou te apontando uma porta. Quem tem que entrar nela é você. E eu não levo ninguém para depois dessa porta. Isso aí é com você. E nem dá para saber se eu passei por essa porta ou não. Como eu já disse em outros vídeos. Não dá para saber se eu sou maluco, se eu só estou repetindo o que eu li. E de ninguém. Não dá para saber isso de ninguém. Então, assim, eu estou te apontando um caminho. Se você quer seguir por ele ou não, o problema é seu. Eu disse que podia apenas mostrar a porta. Você é quem deve atravessá-la. Uma das grandes problemáticas desse Deus que vive aí dentro de você é o momento presente. Porque para ele a única coisa que existe é o presente. Novamente, ele é um ser eterno. Ele nunca nasceu e nunca vai morrer. O que sobra para ele viver? O presente. Ele sempre está no presente. E no presente, tudo está sempre bem. E a maioria das respostas que uma entidade que vive num eterno presente e tem certeza de que ela é imortal, onipotente, onipresente e tudo mais, sempre vai ser porque eu quis, porque eu quero, porque é a minha vontade, e tudo tá bem do jeito que tá. E aí pergunta, por exemplo, para essa entidade, que lembra, essa entidade é você que tá respondendo. Só que você tá respondendo com uma consciência de Deus, né? Aí pergunta, mas por que existe morte? Esse Deus vai responder, mas não existe. As coisas externas aqui nascem e morrem pela minha vontade, mas eu nunca morro. Esse tipo de dúvida nunca surge em mim. Eu tô aqui para sempre, eu sempre estive. Por que eu vou ficar me pensando em morte? Eu não morro, eu sei que eu não morro. Mas aí você vira e fala, não, mas o que acontece depois da morte? Aí Deus vira e fala, não acontece nada. Da mesma forma que esse cenário aqui está montado, que esse cenário sou eu mesmo, tudo vai ficar preto e logo na sequência um novo cenário surge. E eu sempre estarei aqui, porque eu sempre estou aqui, eu nunca vou para lugar nenhum. Mas você acha que a mente, o ego, vai aceitar isso? Não, a mente, o ego, a pessoa vai virar e falar, mas que prova eu tenho disso? Prova que eu tenho que existe vida após a morte. Porque o objetivo da minha vida é encontrar prova. Eu quero atingir o nirvana para me tornar imortal.
Esse mesmo Deus vai virar e falar, mas como assim se tornar imortal? Eu sou imortal, sempre fui. Questões sobre o que surge após a morte nunca nascem em mim. Essa pergunta não surge em Deus, porque Deus é a própria vida. Por que Deus se perguntaria o que acontece após a morte? E por que ele tentaria responder isso para ele mesmo? Esse Deus viveria num eterno presente. E no presente não existe um futuro em que ele vai morrer e que ele precisa ficar se preocupando com isso e pensando nisso. Então, essas respostas que você encontraria nessa realização são tão absurdamente simples, porque tem coisa mais simples que isso. Um ser onipotente virar e falar, porque eu quero, que tapa na cara isso. Elas são tão absurdamente simples que você só vai entender, compreender e aceitar essas respostas se você absorver 100% essa ideia de não subestimar o que significa ser imortal, onipresente, todo-poderoso, infinitamente sábio. Porque a partir do momento em que você não aceita, que você luta contra, que você resiste à vida, você está lutando contra essa força, que é a formação do ego, né? Então não adianta você ficar indo em satsang, que nem eu falo às vezes, a gente fica seguindo sadhana infinita, né? Então, assim, não adianta você ir em milhares de satsangs, ler todos os livros, praticar todo tipo de sadhana, meditar 20 horas por dia, se você não compreender o que todo mundo está dizendo, todo mundo que diz que já se realizou, né, está te afirmando, que são essas potencialidades desse Brahman. Se você pensar um pouquinho o que é ser eterno e onipotente e onipresente, e tudo mais ente, você vai entender que as respostas que você vai ter vão ser as respostas mais absurdamente ridículas de simples que um Deus poderia te dar. Que é, tudo que está acontecendo é a minha vontade. E Deus não fica se questionando por que é a vontade dele. Quem faz isso é a mente. Por isso que esse mesmo Deus tem uma mente que é chamada de ego. São duas vertentes da mesma entidade, né? E presta atenção nisso. Por que é tão difícil assimilar tudo isso? Porque quando você conseguir assimilar todos esses conceitos, você se torna ele. Porque o que é Deus? Todos esses conceitos. Se você conseguir vivenciar todos esses conceitos, você se torna ele. Mas você não vai virar uma pessoa superior, uma pessoa maravilhosa que anda sobre as águas e cura leprosos e multiplica pão. Não. Você vai aceitar a vontade desse mesmo Deus que é você. E o que é isso? É viver 100% no presente, sem questionar nada do que vai acontecer no futuro, aceitando a sua vida do jeito que ela é. Então, mesmo se durante essa realização você perceber que você não tem dinheiro, nunca vai ter, talvez você passe a vida inteira sendo pobre, ferrado, sem ser conhecido por ninguém, sem ter fama nenhuma, sem ter reconhecimento nenhum e vá morrer sozinho de uma doença extremamente cruel e dolorosa. Você teria fé para viver no 100% no presente e aceitar tudo isso como se fosse a vontade de Deus? Porque é o que Deus faria, né? Fazendo tudo isso, você vai estar se comportando como aquela entidade que você buscava, que na verdade o tempo inteiro foi você. Então, como uma mente limitada, como a nossa, cheia de limitações, conceitos e expectativas, consegue entender uma mente ilimitada, imortal, onipotente, onipresente? A única maneira de entender é sendo ela. É por isso que é reforçado essa ideia e a importância da experiência direta. Porque se você só escutar outras pessoas te falando isso, vai parecer a maior abobrinha do mundo. Coisa mais absurda do universo. Porque é absurdo. Então você precisa ver com os seus próprios olhos de Brahman essa experiência. E como você se torna esse Brahman? Assimilando e adquirindo essas características dele. E aí você entende o peso daquela afirmação. Fique quieto. Fica quieto.
Essa já é a vontade desse Deus, desse Nirvana, desse Brahman, dessa realização que você busca. É isso aqui, ó. Sem movimento de mente. A partir do momento que começa o movimento, mas existe vida após a morte? Mas por que as pessoas são injustas comigo? Mas por que eu fiquei doente? Mas por que isso? Mas... Deus não se pergunta esse tipo de coisa. Ele é a própria existência. E Deus, ao não se perguntar esse tipo de coisa, ao viver num eterno presente, como ele é? Ele é assim, ó. E ele desempenha o papel dele. Que é esse personagem da vida aqui. Existe apenas um eu. Esse eu é consciência. Quando você segue o eu individual até a fonte, transforma-se no eu universal, que é consciência. Comece a procurar-se. Comece a perceber a sua natureza divina. Você faz isso ficando quieto. O caminho mais rápido para a autorrealização é ficar quieto. Deus não tem perguntas. Quem tem é o ego. Que o ego também é Deus, só que é uma sobreposição. É um diálogo mental, é um questionamento, é uma projeção de futuro e trazer de passado constantes. Mas o Deus é o que está ali, o Brahman é o que está ali no presente, sem questionamentos. Então, Deus é sempre presente. E esses questionamentos, como o que acontece após a morte? Mas por que as pessoas são injustas comigo? Isso não surge. Novamente, não subestime essa entidade. Se você tiver a oportunidade de conversar com esse eu superior e você questionar isso, mas o que acontece após a morte? Que morte? Não tem morte. E não tem resposta para isso. E se tiver uma resposta, vai ser porque eu quero. As pessoas morrem porque eu quero, eu morro porque eu quero. Mas comigo nunca acontece nada. É por isso que eu reforço a importância de não subestimar essas características. Então, da próxima vez que você estiver lendo um livro, indo em satsang, praticando sadhana, e você se lembrar que Brahman, Deus, o self, eu, é onipotente, onipresente, não nascido, todo-poderoso, todo inteligente, não acha que ele é mais ou menos infinito, mais ou menos inteligente, mais ou menos onipotente. Deus, Brahman, ou eu, não é tipo assim. Ele é tipo assim, ó. Ó, tipo assim, tipo tudo. Um verdadeiro devoto percebe que o seu Senhor está tanto dentro e fora dele mesmo, e que ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Compreendendo isso, o devoto simplesmente tenta expressar o seu total desamparo ao Senhor e aceita-o como o único protetor e guia. Nesta oração tão sincera e de coração aberto, o devoto confessa a sua inutilidade, a carga inútil de seu ego. Ele ora ao Senhor para removê-lo, para destruí-lo. Este tipo de oração é uma meditação real e definitivamente vai conduzi-lo ao objetivo.